Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, meus irmãos, bem-vindos sejamos todos nós a mais uma reuniãozinha virtual da nossa congregação. E pedimos aos nossos irmãos que, por favor, deixem os microfones desligados. E, meus irmãos, nós achamos, nesse livrinho Mensagens da nossa irmã Sheila, uma mensagem mais tão pequititinha, mas que tem tanto a ver com o nosso momento, esse momento que todos nós estamos passando. E essa mensagem diz assim: acima de todo mal, toda dor vem e passa. A doença chega e se vai. Cada problema tem a solução adequada ao nosso progresso. E acima de todo mal, permanece sempre o espírito imortal e o amor de Deus. Essa primeira frase, toda dor vem e passa. Se a gente parar para pensar nela, a gente vê que é isso mesmo, e essa frase desperta dentro de nós uma força que a gente pensava que não tinha. Então, este momento, meus irmãozinhos, que nós estamos passando agora, ele veio, mas assim como ele veio, ele também vai embora, ele também vai passar. E nós falamos isso porque nós somos agora aqui um grupo pequeno de irmãos trabalhadores, mas nós temos a consciência do poder que um grupo pequeno mesmo, mas unido pelos pensamentos e pelo mesmo sentimento de poder ajudar o seu semelhante, o poder que esse grupo tem. Então, meus irmãos, nós fazemos um apelo para nos congregarmos com a maior força possível de pensamentos e deixemos os nossos sentimentos serem fortalecidos para que, através desses nossos sentimentos, nós, pouquinhos aqui, possamos formar aquela corrente poderosa, aquela corrente de amor, desse amor que Jesus veio nos ensinar. Ele desceu aqui à Terra, conviveu conosco, para nos ensinar a grande lição do amor. Então, meus irmãos, pensando nesse momento que a gente está passando, de tanta dor e sofrimento, nós vamos sentir dentro de nós, durante todo o transcurso do trabalho, vamos sentir aquela força para ajudarmos ao nosso semelhante. Então, meus irmãozinhos, que cada um de nós procure
ter dentro de si aquela força maior e, juntando nossas forças, meus irmãos, que Deus Nosso Senhor nos permita que possamos, na noite de hoje, ajudar, mas ajudar muito a todos os irmãos em necessidade. Então, nós vamos ouvir agora a mensagem que vai ser lida. Pode ler. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, do livro Caminho Espírita, de Chico Xavier, por autores diversos. A mensagem 17 de Emmanuel. Em todos os caminhos. Seja qual seja a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Emmanuel, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, meus irmãos, fazer a nossa prece. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, Senhor, Criador de todos os seres, de todas as coisas, Jesus, nosso pastor, nosso mestre, nosso guia, Francisco de Paula, amigo querido de todos os momentos. Aqui estamos, agradecidos por mais esta oportunidade que nos é concedida a todos nós. Oportunidade de trabalho, oportunidade para podermos ajudar o nosso próximo e ajudar a nós mesmos também. Jesus, nós vos rogamos, perdoai essa humanidade ainda tão infantil, e que o vosso socorro, Jesus, chegue a todos nós, que possamos ter na noite de hoje, Mestre Jesus, um aprendizado muito grande para nossos espíritos ainda tão atrasados, que possamos, Jesus, receber as
vossas bênçãos, para desanuviar em nossas mentes, ainda tão entorpecidas, que possamos, amigo Francisco de Paula, ter a vossa falange bendita de trabalhadores aqui, Indiano, Jaci, Gessi, Maria Angélica, Maria de Nazaré, todos eles, a nos ajudar, a nos orientar, a nos intuir, a nos fortalecer durante todo o trabalhinho desta noite. Jesus, que a vossa paz nos envolva a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agora, passamos a palavra à nossa irmãzinha Maria Helena, que vai ler o Evangelho. Pode ler. Graças a Deus. Graças a Deus. E a Francisco de Paula. Do capítulo 9, o item 7, os que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, pedimos a nossa irmãzinha Denise para fazer o estudo desta noite. Então, irmãzinha, com a palavra. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, dos itens de 11 a 16, que fala sobre o duelo. Qual é a definição de duelo? A gente tem literalmente no dicionário: combate entre duas pessoas armadas, segundo um código ou regras estabelecidas, travada diante de testemunhas, com armas previamente escolhidas, normalmente em defesa da honra de um dos participantes. E aí a gente tem um sentido figurado toda forma de luta, disputa, querela, enfrentamento físico ou intelectual, duelo de atletas pelo um título, duelo verbal. Por extensão, a gente tem que qualquer enfrentamento, troca de golpes entre dois grupos ou duas pessoas.
No estudo desse item do Evangelho, a ideia do duelo, ela vem desde os tempos antigos até o século XIX, onde era costume as pessoas, principalmente os nobres, os aristocratas, eles resolverem suas diferenças nesse tipo de combate. Em geral, naquela época, se usava as espadas, floretes, pistolas, onde uma dessas pessoas, na maioria das vezes, morria. A gente tem as lembranças, né, das cenas dos filmes onde tinha duelo. Mas como vê o duelo? O duelo é realmente a defesa da honra? E aí, nas mensagens, na mensagem de Adolfo, o bispo de Argel, ele nos coloca assim: arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria. É recuar diante das provações que se tem que passar. É sempre um crime aos olhos de Deus. Se não fosseis enganados como sois pelos vossos preconceitos, o verias como uma coisa ridícula, uma suprema loucura aos olhos dos homens. Deus nos deu a vida. Só Ele é que pode tirar. Ninguém mais tem esse direito. A ideia de matar para vingar uma ofensa, por pior que ela seja, é um dos preconceitos que ainda existe nos corações dos homens. E o que se chama defesa da honra, no caso do duelo, nada mais é do que o orgulho e a vaidade, que são chagas da humanidade. O duelo, ele contraria a lei do perdão ao ofensor. O duelo, ele figura na história da humanidade como uma prática violenta e injusta. E por muito tempo, as legislações admitiram esse tipo de resquício da barbárie. A lógica do duelo era que a honra se lavava com sangue. E aí, em outra mensagem do Espírito Protetor, ele descreve o duelo como sendo uma das instituições bárbaras da Idade Média, que se chamava Juízo de Deus. Só para a gente se situar no tempo, a Idade Média ela fica entre o século V e o século XV. Lembrando que essa mensagem do Espírito Protetor é de 1861. Já em 1861, se achava o duelo, que era praticado lá na Idade Média, uma barbárie. E o que consistia esse juízo de Deus? Era uma prova judiciária destinada a inocentar ou a culpar um acusado. Ela consistia em submeter o acusado a um desafio. Se o acusado ele se saísse salvo desse desafio, ele era declarado inocente. Acreditava-se na intervenção divina durante o desafio. Ou seja, se o acusado fosse inocente, era como se Deus estivesse lá intercedendo como um milagre e a pessoa não sofreria as consequências do desafio imposto. Ou seja, lá nesse juízo de Deus, havia uma fé ingênua da justiça divina. E aí, na mensagem de Santo Agostinho, ele diz que, em certos casos, o duelo ele pode ser até uma prova de coragem física, de desinteresse pela vida. Mas é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, enquanto o duelista ele não suporta as ofensas. E aí Santo Agostinho nos lembra os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus diz que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem lhe bateu à direita. Ou seja, as pessoas duelavam em nome da honra. E alguns achavam que duelar era sinônimo de coragem. Mas Jesus ensina que tem mais honra e mais coragem oferecer a face esquerda a quem te bateu à direita. E aí também tem, na mensagem, ela cita também as palavras que Jesus dirige a Pedro lá no Jardim das Oliveiras. Embaiai de novo a tua espada, pois aquele que mata pela espada, perecerá pela espada. Ou seja, reforça que Jesus
condena a prática do duelo, seja ele de que forma for, seja duelo físico ou seja um duelo moral. O duelo, ele seria uma prova de coragem? Mas que coragem é essa que ela surge de qualquer ofensa? Que coragem é essa que vem de um temperamento violento? Quando alguém nos ofende, nos agride, parece que desperta dentro da gente aquele monstro, aquele animal selvagem que a gente tem dentro da gente. Isso é coragem? A verdadeira coragem, ela está em não se deixar envolver por essa emoção negativa. A verdadeira coragem, ela está na gente se manter equilibrado, em se manter firme no propósito de não revidar. Jesus, ele não só pregou os preceitos morais, ele praticou, ele viveu. E se a gente aceitou ter Jesus como nosso guia e modelo, então a gente tem que nos esforçar um pouquinho mais para seguir os ensinamentos dele. Ao tentar não revidar as ofensas, ao compreender que todos erramos, todos precisamos de perdão e de misericórdia. Com isso, a gente vai estar o quê? Desenvolvendo dentro de nós o amor ao próximo. O duelista, aquele destro, habilidoso, ele não passava de um homicida. Ele se lançava no duelo ciente da sua superioridade. Então, era um assassinato a sangue frio. O duelista, ele não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, sempre há tempo de refletir. Ele age de uma maneira fria e premeditada. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. E para o adversário mais fraco, seja pela sua fraqueza ou pela sua inabilidade, ele acreditando que ele vai sucumbir, ele é um suicídio, cometido também com a mais fria reflexão. Na verdade, o provocado e o provocador, eles não cometem um suicídio moral ao se exporem, ao expor as suas vidas aos golpes mortais do adversário. Ao mesmo tempo, eles não são assassinos no momento em que eles procuram tirar a vida do outro. Ambos violam as leis divinas. E aí, na mensagem de Francisco Xavier, no item 14, tem uma pergunta muito interessante. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem ou se eu não a pedir a quem me ofendeu? Essa mensagem é de 1861. E ela parece super atual. O que vão pensar de mim? Na realidade, o que a gente está dando mais valor? Ao que o outro pensa da gente, ao que o outro pensa ao meu respeito, ou o que a minha consciência diz que eu tenho de fazer de acordo com as leis de Deus? Aonde a gente está botando mais peso? Na opinião do outro ou no que é o correto? Cada um é responsável pelo que sente, pelo que pensa e pelo que faz. Lembrando que a gente colhe aquilo que a gente planta. A pessoa, ao agir, ela precisa apenas ouvir a si mesma, a sua consciência e aos princípios que a norteiam. Não podemos deixar que a opinião dos outros determine as nossas ações. Isso é um sinal de maturidade espiritual. Quando se tem um pouco de bom senso, seguir os insensatos é prova de covardia moral. É importante a gente pensar nas possíveis consequências das nossas ações. Quantas infelicidades acontecem por uma simples palavra dita? Muitas vezes dita sem a intenção real desse significado, ou mal interpretada, ou às vezes até maldosa. Mas mesmo assim, se nos esforçarmos em desculpar sempre, em não corresponder a toda provocação, em não provocar, podemos evitar muito sofrimento, muita inimizade,
muita desafensa, muita luta. E aí, o Livro dos Espíritos, também ele tem, das perguntas 757 a 759, também fala sobre o duelo. E aí os espíritos, eles esclarecem. O duelo não é legítima defesa. É um assassínio, um costume absurdo, digno de bárbaros. No duelo, a gente tem um assassinato e um suicídio. O ponto de honra do duelo é o orgulho e a vaidade. E quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas. E que não é matando e nem se fazendo matar que se repara uma falta. E aí? Será que já evoluímos o suficiente para não praticarmos mais o duelo? Como é que o duelo funciona atualmente? Mudou a forma, mas certamente a gente continua a praticar o duelo de uma maneira diferente. O ser humano, ele é sempre herdeiro das suas más inclinações. Antigos hábitos do nosso passado espiritual, eles não desaparecem com facilidade. Então, os sentimentos como o orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo, o ódio, o ressentimento, eles ainda pesam muito nas nossas ações. Nós continuamos nos degladiando por bobagens e por motivos fúteis. As pessoas, elas se melindram com uma facilidade muito grande. E ao invés de conversarem, de tentar se acertar, de acabar com as diferenças, elas acabam cultivando mágoa e ressentimento. Hoje, a gente pode não ter mais as espadas, mas a gente tem aquela palavra afiada que pode ferir profundamente o irmão. Quantas vezes, numa discussão, a gente fala sabendo que vai atingir a outra pessoa? A gente fala sabendo que vai tocar na ferida. E, às vezes, a gente faz isso com uma certa crueldade, uma certa satisfação. A gente tem também os duelos mentais. Quando nos pensamentos a gente envia desejos ruins, desejos de vingança. Muitas vezes as pessoas até desejam a morte de alguém. É importante lembrar que quem emite esses pensamentos negativos está sujando a sua atmosfera espiritual. E com isso, a gente está prejudicando quem? O outro que a gente está pensando negativamente ou a nós mesmos? Quem é que a gente está prejudicando? E aí, vamos lá. No ambiente de trabalho, muitos usam de meios ilícitos para conseguir uma promoção, usam de uma maledicência para prejudicar o colega do trabalho. As guerras religiosas. Guerra e religião são duas palavras que não faz o menor sentido elas se associarem, elas estarem juntas. Mas quantas guerras elas não são travadas em nome da religião? As redes sociais. Elas são usadas para assassinar a reputação de alguém, para humilhar. A pessoa que se acha ofendida, ela expõe a outra à chacota, ao ridículo. Isso acontece muito, a gente vê muito quando tem término de relacionamento, um ex-cônjuge, ex-namorado. Às vezes expõe até detalhe da vida íntima da pessoa com o objetivo de prejudicar o outro o máximo possível. Isso tudo em nome de quê? Da honra, do ego. Mais uma vez, a gente está falando de quê? De orgulho, de vaidade, de arrogância. As brigas de torcida. Quantas pessoas, quanto torcedor morre numa briga de torcida? E no trânsito? Alguém te fecha, aí você pensa assim, isso não vai ficar assim não. Não posso levar desaforo para casa. Você corre, vai atrás, fecha o outro cara. Para quê? Valeu a pena? Quantas brigas de trânsito elas não desencadeiam em violência física? E aí, nesse meu estudo,
eu vi uma comparação que eu achei até muito interessante. Alguns de vocês com certeza vão lembrar do filme De Volta para o Futuro, que tinha lá o Marty McFly, que era um rapaz que ele viajava no tempo. Tinha um doutor que ele usava um DeLorean, que era um carro, como uma máquina do tempo. E esse rapaz, o McFly, ele não suportava que o chamassem de covarde. Isso era como se fosse um gatilho para ele entrar numa briga. E a gente vê isso no primeiro filme e no segundo filme. No terceiro filme, tem uma cena, que é mais para o final do filme, que o McFly está num carro, parado num cruzamento, e aí para do lado dele um outro carro. E aí o cara do outro carro chama ele para participar de um racha. Sabendo que o ponto fraco dele, o que o cara faz? Chama ele de covarde. Só que dessa vez, ele não aceita a provocação. E esse fato dele não aceitar a provocação, ele evita o que poderia ter sido uma tragédia na vida dele. Porque a cena seguinte, ela sugere que se ele tivesse ultrapassado o sinal nesse cruzamento, ele teria colidido com outro carro. Isso é só a cena de um filme. Mas aí a gente pensa, o que estamos colhendo da nossa vida cada vez que entramos em sintonia de briga, de rivalidade, de energia ruim? Lá no filme, ele teve na cena segundos para decidir se ele ia aceitar ou não essa provocação. E o fato de não aceitar, certamente, levou ele para um outro rumo na vida dele. O que a gente pode evitar se em cada ofensa e em cada provocação a gente parar, respirar, lembrar de Chico Xavier, encher a boca de água, até serenar aquele sentimento ruim, aquela resposta que a gente tem na ponta da língua. E aí, com bom senso, com discernimento, a gente poder agir dentro dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente guarda mágoa, quando a gente guarda ressentimento, a gente cria aquela atmosférica fluídica pesada ao nosso redor, que com o tempo pode até nos causar doenças. E a cada esforço que a gente faz nessa nossa melhoria interior, em transmitir coisas boas, a gente vai estar o quê? Dando exemplo de transformação, mudando essa energia. A gente está o quê? No capítulo 12, amar os nossos inimigos. Difícil de fazer, mas não é impossível. Jesus não quer que a gente leve os inimigos para casa. Jesus não quer que a gente tenha essa confiança total neles. Não é isso. Mas a partir do momento que a gente não está desejando mal aos nossos desafetos, que a gente não está fazendo esse pensamento ruim, desejando mal, a gente já está começando a amá-los. A gente já está mudando essa energia que emana da gente. É um desafio que a gente tem que superar dentro de nós mesmos. Temos que lembrar que aquele que um dia nos causou mal pode se arrepender. Ele não é perfeito. E nós também não somos perfeitos. E quando erramos, não gostamos de ser perdoados? Todos nós estamos num caminho de evolução, em diferentes graus, mas estamos num caminho de evolução. Jesus, a todo momento, ele nos perdoa. Por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar o outro? Em relevar o que o outro faz? E aí tem uma frase de Joana de Ângeles que diz o seguinte: perdoa, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por proporcionar paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. O duelo, o verdadeiro duelo que a gente tem que travar, é aquele contra os nossos inimigos internos, contra os nossos defeitos, contra os nossos vícios, contra as nossas imperfeições. A gente deve estar sempre atento para trabalhar a nossa reforma íntima. E aí, eu queria ler um texto, para finalizar, que é do livro Repositório de Sabedoria,
pelo espírito da Joana de Ângelos e psicografia de Divaldo Franco, que eu acho que se adequa muito a esse tema. Se alguém lhe atirar uma pedra, o que você faria com ela? Você a ajuntaria e guardaria para atirar no seu agressor em um momento oportuno ou a jogaria fora? Trataria do seu ferimento e esqueceria a pedra no lugar que ela caiu? Se você respondeu que a guardaria para devolver em um momento oportuno, então pense em como essa pedra irá atrapalhar você durante a sua caminhada. Vamos supor que você a guarde no bolso da camisa, onde fique bem fácil pegá-la quando for preciso. Agora imagine como essa pedra lhe causará bastante desconforto. Primeiro, porque será um peso morto, a lhe dificultar a caminhada, exigindo maior esforço para mantê-la no lugar. Segundo, porque cada vez que você for abraçar alguém, ambos sentirão aquele objeto estranho a machucar o peito. Terceiro, porque se você ganhar uma flor, por exemplo, não poderá colocá-la no bolso, já que o bolso estará ocupado com aquele peso inútil. Em quarto, o seu agressor poderá desaparecer da sua vida. E se você nunca mais voltar a encontrá-lo, nesse caso, terá carregado esse peso inutilmente. Fazendo agora uma comparação com uma ofensa qualquer que você venha a receber, podemos seguir o mesmo raciocínio. Se você aguardar a ofensa para revidar em um momento oportuno, pense em como será um peso inútil a sobrecarregar você. Pense em quanto tempo perderá mentalizando o seu agressor e imaginando planos para se vingar. Pondere quantas vezes você deixará de sorrir para alguém pensando em como devolver a ofensa. E se você insistir em alimentar a ideia do revide, com o passar do tempo se tornará uma pessoa amarga e infeliz, pois esse ácido guardado em sua intimidade apagará o seu brilho e a sua vitalidade. Mas se você pensa diferente e quando receber uma pedrada, tratar do ferimento e jogar a pedra fora, perceberá que essa decisão é uma decisão inteligente, pois agirá da mesma forma quando receber outra ofensa qualquer. Quem desculpa seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre, pois perdoar é libertar-se. Eu achei esse texto fantástico. Quantas pedras a gente está carregando diariamente? Então, fica a dica. Vamos esvaziar os bolsos. Meus amigos, muito obrigada a todos. Espero, do fundo do coração, que eu tenha conseguido transmitir uma boa palavra, que eu tenha conseguido o intuito desejado. Graças a Deus, fiquem com Deus. Graças a Deus, minha irmã, a Jesus e a Francisco de Paula, que Deus te abençoe e que tu prossigas sempre neste caminho. E agora, meus irmãos, nós vamos pedir a todos aqueles que estão aqui, lembrando aquilo que nós falamos no início, vamos nos unir mais ainda. Vamos unir nossos pensamentos mais ainda, nossos sentimentos mais ainda, e vamos formar aquele feixe robusto para que possamos, através dos nossos sentimentos, possamos ajudar aos nossos irmãos mais necessitados do que nós. É a hora das nossas irradiações. Meus irmãozinhos, tenham confiança e fé, porque nossas rogativas feitas
com esse cuidado para ajudar o semelhante, elas surtem efeito, sim. Então, Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, Francisco de Paula, neste momento, unidos, nós vos rogamos por toda essa humanidade. Que momentos tão difíceis está passando. Jesus, dai-nos muita força e coragem para enfrentarmos os obstáculos que fazem parte da nossa caminhada, porque já aprendemos que são eles que nos impulsionam, que são eles as alavancas para podermos progredir. Jesus, ajudai-nos, Jesus, a aprender a instalar o reino de Deus dentro de nós. Jesus amado, amparai todos aqueles que estão em dor e sofrimento, aqueles que estão dormindo ao relento, debaixo das pontes, dos viadutos, nas calçadas. É tão triste, meu Deus. Amparai aqueles nossos irmãos que estão se entregando, muitos ao desespero, porque estão desempregados. Jesus, amparai a todos aqueles que sofrem, a todos os enfermos. Amparai-nos a todos, Jesus. Orientai-nos, Jesus. E que a nossa fé, pequenina como ela ainda é, mas que a nossa fé nos ajude a caminhar, a ficarmos de pé, pois sabemos que vós sois o condutor, o timoneiro dessa barca que é a nossa terra. Jesus amado, sabemos, Jesus, que na hora certa a vossa misericórdia se fará sentir como já está sendo sentida. Rogamos por todos os médiuns, dai-lhes a força e a coragem que eles necessitam para desempenharem cada vez com mais sentimento o seu mandato mediúnico. Jesus, amparai a todos aqueles que estão dirigindo o nosso país e os demais países do mundo inteiro. Orientai-os a todos, Jesus. E rogamos, nesse momento, ao anjo da guarda do Brasil, que é Ismael. Ismael, orienta muito todos aqueles que governam, dirigem este país,
para que este país possa cada vez mais se fortalecer na sua missão de coração do mundo e de pátria do Evangelho. E Jesus amado, perdoai-nos. E ajudai-nos, Jesus, a superarmos nossas dificuldades. Ajudai-nos, Jesus, a ver no nosso irmão de caminhada aquele irmão nosso, tão necessitado como nós somos, e ajudá-lo, Jesus, como gostaríamos de ser ajudados. Que a vossa luz inunde este vale de lágrimas, que é o nosso planeta Terra. E que muito em breve, Jesus, possamos ver o raiar de um novo dia através do vosso perdão e de um amanhã melhor. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. E agora, vamos pedir à nossa irmãzinha Solange Martinez que faça por nós a prece de agradecimento e de encerramento. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, nesse momento, unimos os nossos corações e elevamos os nossos pensamentos até vós para vos agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, aos nossos guias, mentores, protetores, aos falangeiros da Casa de Francisco, por todo amparo, toda proteção, e vos rogamos, Pai amado, dai-nos força, coragem, perseverança, para que nós consigamos vencer aquele homem velho, cheio de defeitos e de vícios, para que venha renascer em cada um de nós um homem novo, mais fraterno, solidário, amoroso, um homem realmente evangelizado, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e queremos, num instantinho, avisar aos nossos irmãos que terça-feira que vem não haverá essa nossa sessãozinha virtual, tá? Então, em virtude do feriado, não vai haver carnaval, mas a ordem recebida é que não haverá essa reunião nossa. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê muita força e coragem, nos dê aquele ânimo, e que possamos, meus irmãos, servir de uma bengala, se é assim que nós podemos falar, um para o outro, um ajudando o outro. Então, que Deus nos abençoe mais uma vez, nos proteja, e damos como encerrada a nossa reunião. E vamos ouvir agora a leitura do boletim pela nossa irmãzinha Lúcia. Boa noite a todos. Informamos que não entra pessoal por aplicativos ou por e-mail para pedir qualquer tipo de contribuição. Nossas informações e solicitações são sempre feitas através dos grupos oficiais e do site oficial da congregação. ENEF 2021. O Encontro Estadual da Família Espírita será realizado pela congregação de forma virtual, pelo Zoom,
nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, Carnaval. Inscreva-se enviando e-mail para bij@cefp.org.br. No nosso site tem o destaque lá para inscrição, as vagas são limitadas e não vai ser o dia inteiro, que ninguém aguenta virtual o dia inteiro, vai ser 2 ou 3 horas, tá? Lá tem todas as informações. E vai ser mais um encontro fraterno, vai ser bem legal. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem o acolhimento podem entrar em contato com um dos atendentes no horário e telefone informado na tabela que estamos divulgando nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Acesse pandemia/atendimento fraterno. E o site do espiritismo.net também continua na nossa parceria, para quem interessar. Mas agora a gente abriu mais esse canal, que é por telefone com os atendentes da casa. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G da Big Frau e luvas de látex tamanho M e G. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Esparadrapo Micopore. Entregas na congregação ou no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. No Carnaval a casa também não vai estar aberta, vai estar fechada. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente a nossas crianças e aos nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 21 978 665 25. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente, porque os empregados não estão lá, tá? Visite o site da congregação, www.cefp.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente. Reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados, estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções existentes. Jornal A Caridade, disponível em versão digital. Acesse divulgação/Jornal A Caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada a todos. Então, boa noite, gente. Boa. Uma boa, né? Boa noite. E até de hoje a 15 dias. Boa noite a todos.